Então nós vamos falar sobre a integridade da palavra. Vocês sabem que tem a apostila, né? O Lélio deve ter passado para todos a apostila aí, mas eu não vou seguir a apostila hoje, que é o que eu quero falar. Porque aí nós vamos ganhar isso, nós vamos ganhar tempo e ganhar algo também. O quê? Na apostila eu vi que tem algumas coisas de instruções interessantes, que na verdade se eu fosse passar para vocês, eu ia apenas ler com vocês, né? A gente ia acabar lendo a apostila, lendo os versículos. São instruções importantes, né? Mas eu prefiro ganhar tempo para passar o que eu quero passar, né? Eu dei uma lida, na verdade eu leio essa apostila há anos, né? Mas eu já dei essa matéria também. Mas eu dei outra lida nela hoje e eu pensei, eu vou ganhar com isso. Todo mundo vai ler depois em casa a apostila e eu vou ministrar o que eu tenho no coração a respeito da integridade da palavra. Tá bom? Então, nós vamos começar abrindo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Certo? É isso que diz aqui. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para essas coisas que foram colocadas aqui: o ensino, a repreensão e a correção e para a educação na justiça. Agora, eu quero que vocês pensem algumas coisas comigo. Nós estamos falando sobre a integridade da palavra, né? E a integridade da palavra, porque a palavra de Deus ela é íntegra, íntegra no sentido de que ela sempre funciona e nunca vai falhar. Certo? Ela sempre funciona, a palavra de Deus não pode falhar. Agora veja, é importante a gente pensar algumas coisas a esse respeito. A palavra de Deus, ela funciona por quê? Porque Deus tem o mesmo valor que a palavra dele tem. Certo? Ele tem o mesmo valor que a palavra dele tem. E, na verdade, eu vou ir mais longe. Nós também temos o mesmo valor que a nossa palavra tem. Gostando ou não gostando, achando bacana ou não, concordando ou não concordando. Eu não concordo com isso. Você não concordando, a sua palavra tem o valor que você tem. É por isso que antigamente eles falavam que fazia negócio no bigode, sabe? Fazia negócio. Por quê? Eles estavam empenhando o quê? A palavra. E a palavra tinha peso, sabe? Então, assim, nós vamos fazer esse negócio e eu estou dando aqui a minha palavra. E como forma de expressão, a gente vai fazer esse negócio no bigode, os homens faziam, né? Então, eles estavam falando o que com isso? A palavra dele tinha um valor. Se aquela palavra caísse por terra, ele caiu por terra. É o valor que ele tem. É o valor que ele tem. Então, assim, se eu empenhar a minha palavra, certo? Se eu disser que eu vou fazer, se eu disser que eu vou te dar algo, eu treinei os meus filhos assim. Eu nunca fiz uma promessa para eles se eu soubesse que eu não seria capaz de cumprir. Nunca prometi um brinquedo, um presente, se eu não fosse capaz de cumprir. E se eles me persuadissem a dizer que eu ia fazer, então eu teria que fazer. Eu trabalhei isso. Porque eu sempre pensei o seguinte, o que eu pensei? Os meus filhos, se eu for infiel e injusto, eles vão pensar que Deus é injusto. Eles vão pensar que Deus é infiel. Até mesmo se eu dissesse para eles, se você fizer isso, você vai apanhar. Mesmo que eu não quisesse bater, eu ia bater agora, porque eu disse. Então, a minha palavra estava empenhada naquilo. Então, eu trabalhei isso porque eu queria criar na consciência dos meus filhos a integridade da palavra de Deus e a minha. Só que, sabe que, às vezes os pais, eles não percebem o que eles estão fazendo, mas os filhos muitas vezes não conseguem ir para a igreja, se firmar com Deus, por causa dos pais. Por causa dos pais, especialmente o pai. Não é o único, mas especialmente o pai. Então, assim, você pode ver, aonde há um pai que não é firme na igreja, há um filho, normalmente, toda regra tem a exceção e vocês sabem disso, mas normalmente, aonde tem um pai que não é firme na igreja, tem um filho que não é firme. Pode observar. Pode observar. Então, assim, eu treinei isso na minha vida e na vida dos meus filhos, que se a minha palavra estiver empenhada, certo? Eu tenho que fazer cumprir aquela palavra. Agora veja, isso não é um pensamento meu, não é uma ideia minha.
É uma ideia da palavra de Deus que eu quero mostrar para vocês. Nós vamos dar uma lida nisso aqui, ó. As árvores e os seus frutos, que está em Mateus, capítulo 12, 33. Eu sei que vocês conhecem esses versículos, que nós vamos ler aqui em Mateus 12, 33, mas nós vamos dar uma passada neles e dar uma pensada a respeito também. Porque falar da integridade da palavra, que é a palavra de Deus, sem falar da palavra, da nossa palavra, não faz muito sentido. Não faz sentido. Aí ele diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Certo? Pelo fruto se conhece a árvore. O que eu estava dizendo agora para vocês? Eu disse que você tem o valor que a sua palavra tem, certo? É o mesmo valor que a sua palavra tem. Eu acho interessante, eu já vou continuar o texto, mas eu acho interessante que Tiago, ele fala sobre não enganar o nosso coração. Né? O livro de Tiago fala sobre não enganar o nosso coração. E no contexto, quando você lê lá, o que ele está falando é no capítulo 4, quando ele está falando sobre não enganar o coração, ele está falando sobre as palavras. Olha como isso é interessante. Como nós podemos enganar o nosso coração? E aí é confuso, porque é mais ou menos assim: a terra, ela foi criada de uma certa forma por Deus, para que a semente que fosse jogada nela e regada, ela pudesse produzir. É tanto isso que, na verdade, o solo, ele não entende o que é semente e o que não é. O que cai lá, ele tenta produzir. O solo, ele pega algum material, um sapato, um tênis que já está velho, você joga lá na terra. A terra vai tentar deteriorar, vai tentar fazer com que aquele sapato produza algo. Só que aquele sapato não é uma semente. Mas a terra não sabe disso, foi jogada lá. Certo? O coração é chamado de solo também. O nosso coração, ele é chamado de solo. Solo. Certo? E o que se planta nesse solo do coração? Palavras. Palavras são plantadas no solo do coração. Agora, o solo do seu coração, ele só entende uma coisa. Presta atenção nisso que é muito importante. Principalmente você que ensina confissão. O solo do coração, o coração no caso, que é um solo, ele não entende o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim. Ele não entende. Ele só sabe que ele precisa dar o resultado. Por exemplo, se uma semente foi lançada lá e é uma semente de palavras negativas, ele não entende isso. Ele foi habilitado para produzir, então ele vai produzir de acordo com a sua espécie. Entenderam? Então, assim, se você está falando palavras, às vezes nós não percebemos. Quando nós falamos, as nossas palavras afetam mais a gente do que aos outros. As nossas palavras, elas foram dadas para nos afetar. Elas nos afetam, certo? Então, só que o nosso coração, ele tem que produzir de acordo com a semente que é lançada nele, certo? Se ele tem que produzir, ele não fica lá reconhecendo: não, essa aqui eu não vou querer não, porque é uma semente ruim, então eu não vou produzir. O coração não entende isso. Então, só para voltar um pouquinho para você entender. Nós falamos... A nossa mente não é o coração é o espírito humano, é o âmago do ser, certo? O coração, quando falamos coração, não é esse órgão que bombeia sangue, né? Nós temos o órgão que bombeia sangue, que é o coração do corpo humano, certo? E agora, quando nós falamos do coração do ser humano, é outra coisa, que é o ser humano, o homem espiritual. Então, nós estamos falando desse coração aí, chamado também de o homem interior, certo? Então, esse é o solo. O que nós estamos falando aqui não é o órgão que bombeia sangue. O que eu estou falando de solo do coração é o homem espiritual. Então, ele não entende o que é uma semente ruim e uma semente boa. Ele não entende, certo? Se ele não entende, ele foi programado para que quando a semente for lançada lá, e eu já ensinei aqui na igreja também, porque eu me baseei por aquilo que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Paulo plantou pregando uma mensagem. Apolo regou ensinando as mesmas coisas. Então, pregar e ensinar é diferente um pouco da maneira natural da agricultura. Como que a gente rega essa semente que nós plantamos? Falando a mesma coisa.
Entende? Por que a confissão da palavra funciona? Porque nós falamos a semente e depois regamos a semente com as palavras. Então, o coração, como eu disse, ele não entende. Se você fala muito uma coisa negativa, vai produzir no final. Porque o solo do coração, ele tem que produzir, ele foi criado para produzir, certo? Então, você fala muito uma coisa, você gostando ou não, querendo ou não querendo, vai produzir, vai dar resultado, certo? Aí, quando Tiago fala sobre enganar o coração, o que ele está dizendo? Você deixa o seu coração confuso quando você fala uma coisa, depois fala outra. E aí você fala negativo, você engana o seu coração e você repete aquilo, você fica enganando o seu coração com as palavras erradas. O seu coração ele é enganado e ele vai produzir para você mesmo, né? Se ele vai produzir uma coisa ruim para ele mesmo, então ele acabou se enganando. E na verdade quem enganou ele foi as suas palavras. Vocês entenderam isso? Quem enganou o coração foi as suas palavras, né? E aí ele teve que produzir. Agora ele também vai colher esse resultado ruim. E quem fez isso? As suas palavras. Certo? Vamos continuar aqui no texto que vocês vão entender mais. Nós estamos no 34. 34 do 12, do capítulo 12. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, olha só, coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, certo? Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Agora vamos pensar uma coisa. O homem bom tira do coração, que é esse mesmo solo que eu estava falando agora. Tira lá coisas boas ou ruins se tiver, depende do que tem lá dentro. Agora, como chegou lá as coisas boas e as coisas ruins? Como chegou lá? Não nasceram lá automaticamente. Vocês entendem? Não nasceram. Por quê? Todos nós, quando nascemos como bebês, nós nascemos com uma página em branco, uma folha em branco. E ela é colocada lá de acordo com a nossa vivência. Vem através do que ouvimos, do que vemos. Ouvimos, vemos e falamos. Só que a criança não fala, então é através dos ouvidos, dos olhos e dos ouvidos, que elas veem dentro de casa, que normalmente é assim que acontece com as crianças, né? Os bebês, eles crescem dentro de casa e, aliás, na barriga, eles já ouvem algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. As crianças, elas já começam a ser formadas com aquilo que estão ouvindo desde o ventre materno, entendeu? Então, assim, tira coisas más, tira as coisas boas. Agora, vamos continuar desse texto. Digo-vos que, olha isso, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por quê? Pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Veja, nós vamos dar conta de todas as palavras que nós proferimos. Todas. Então, as palavras, deixa eu falar isso para você, e a melhor forma de você entender é assim, ó, eu explicando assim. Ó. Vamos imaginar que as palavras fossem pessoas, ou uma pessoa, certo? Elas estão... Todas as palavras, isso é real, tá, gente? Todas as palavras que você fala, elas ainda estão no ar, ecoando. As palavras não morrem. Senão nós não daríamos conta das palavras se elas simplesmente apagassem depois que a gente falou. Depois que falamos elas. Então, as palavras não morrem. As palavras continuam ecoando. As suas palavras têm vida também. Eu já vou mostrar para vocês que a palavra de Deus é viva, né? Mas as suas palavras têm vida também. Elas têm poder. Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Né? É o que a Bíblia diz. Então, as palavras faladas, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. Certo? No dia do juízo. Agora, se você falou palavras ruins até agora para você e elas estão causando resultados ruins na sua vida, como faz para mudar isso? A única forma, não existe outra forma, tá? É a única forma dessas palavras ruins perderem o seu poder é elas sendo substituídas por palavras boas. Elas são derrotadas por palavras boas. Entende? Então, as palavras que você já falou durante a sua vida, elas ainda estão aí, certo? Agora elas só vão sair de cena
quando você começar a pronunciar novas palavras. Entende? Que aí vence aquelas palavras. Mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras frívolas que nós falamos. Então eu citei para vocês, né? E agora eu quero ler em João 6:63. João, o Evangelho 6, e eu gosto desse texto demais. Evangelho de João 6:63. O que ele diz? Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são o que? Espírito. Por isso que eu disse para você assim, vamos pensar como se fosse alguém, uma pessoa, porque Deus está dizendo aqui que as palavras dele não são meras palavras, são Espírito. São Espírito, ok? Então, as palavras de Deus são Espírito e também são vida, né? Por quê? Porque, do nosso caso, nós podemos falar coisas negativas, coisas erradas, mas Deus nunca vai falar negativo e errado. Deus nunca vai contar uma mentira. Às vezes as pessoas falaram, né? Ah, se Deus contar uma mentira, vira verdade. Não, Ele nunca vai contar uma mentira. Ele não vai contar uma mentira para se tornar verdade. Ele não pode compactuar com isso. Ele sempre vai contar a verdade. Então, no caso de Deus, ele disse assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Esse são vida significa o quê? Elas sempre vão causar vida. Sempre vão provocar. O resultado dessas palavras vão ser vida. Certo? No caso de Deus, sempre vão ser vida. E Jesus, no texto de Mateus 12, ele está falando sobre o homem bom e o homem mau, né? As palavras que falamos, pode da fonte boa sair coisas ruins, enfim, você acaba falando essas duas coisas, mas você não deveria fazer isso. Sabe, deixa eu falar isso, é que nós, às vezes, achamos que é extremo. O Bud costumava falar assim, não fale negativo, e ele pegava alguém falando até uma brincadeira, e ele corrigia. E nós achamos que o Bud estava sendo extremo, né? Nós achamos, não, eu não. Mas alguns acham que ele estava sendo extremista sobre isso. Mas deixa eu explicar isso mais profundamente para você. Nós fomos programados e nós não deveríamos nunca falar negativo em hipótese alguma. Nem para brincar. Nem para brincar, não, porque o seu coração não entende que é brincadeira. O seu coração não está entendendo, não, vamos separar aqui, isso é brincadeira. Você pode até explicar para alguém, isso que eu falei era brincadeira, tá? Mas o seu coração não entende isso. Ele entende semente. E ele entende regar semente. Semente e regar semente. Então, você brinca muito falando negativo, ou então nem é brincadeira, você apenas está falando, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo disso, eu estou morrendo daquilo. Eu arrisco dizer que pessoas morreram por causa dessas coisas, por causa das palavras que falaram. Porque quando você fala muito uma coisa, ela acaba produzindo aquilo. Alguém, por exemplo, disse que ele tinha certeza, ele falava, olha como isso é interessante. Eu estava ouvindo o Kenneth Reagan pregar uma mensagem, ele disse assim, teve um jovem que cresceu falando que ele não passaria dos 30 anos de idade. Ele não passaria, ele não ia passar, ele cresceu falando isso, que ele morreria com 30 anos de idade. Ele morreria com essa idade. E quando ele chegou nessa idade, ele morreu. E o Kenneth Reagan foi orar por ele, para que ele pudesse ressuscitar. E Deus disse assim, ele não vai voltar, porque ele ativou uma lei espiritual durante a vida dele, que não pode ser revogada. Ele ativou essa lei e não pode ser revogada. Ele falou por muito tempo que ele ia morrer com essa idade. E depois Deus explicou para ele. Ele ativou essa lei. E quando você ativa uma lei espiritual, não há como mudar ela. Então, assim, é claro que ele não falou uma vez e já vai acontecer, a não ser que ele estivesse crendo da primeira vez. Mas como ele falou por muito tempo, essa lei espiritual foi ativada. E como a lei espiritual foi ativada, por mais que Deus quisesse mudar, Deus, ele é fiel à palavra dele e é fiel àquilo que ele falou, e as pessoas utilizaram ou entraram naquilo que nós chamamos de lei espiritual, né? Então, mas Deus não é todo poderoso, ele é todo poderoso, mas ele não quebra as próprias regras dele.
As leis espirituais que ele estabeleceu. Vocês estão acompanhando até aqui? Então, as palavras de Deus são espírito e são vida. Aí nós pensamos, uau, as palavras de Deus são, mas as suas também estão produzindo algo. O problema é que às vezes produz morte, né? Agora, imagina, eu estava falando sobre isso aqui, que o Bud falava, né? Não fale negativo. Não fale que vai morrer de dor de cabeça, está morrendo de fome. Não fale essas coisas. Por quê? Quando nós falamos essas coisas, nós estamos enganando o nosso coração. Nós temos que viver de tal forma a nunca falar negativo. Nunca falar algo nem por brincadeira. Uau, isso é exagerado, não é não? Sabe por que muitas vezes nós confessamos e não acreditamos no que confessamos? Porque nós misturamos tudo no dia a dia. Nós falamos negativo, falamos positivo, falamos coisas corretas, enfim, nós misturamos tudo. E nós não confiamos nas nossas palavras. Agora imagina se a partir de agora nós cuidarmos de falar somente o que é positivo, somente o que é correto, somente o que é certo. Não, eu não vou brincar mais a respeito de nada. Não, eu não vou mais falar negativo. Eu não vou mais. Então, você vai começar a ter confiança, o seu coração vai confiar nas suas palavras. Você vai confiar nas suas palavras. Porque você não é mais aquela pessoa que fala qualquer coisa. Eu cuido muito das coisas que eu falo. Eu cuido muito, eu me importo muito com o que eu falo. Aliás, as palavras, elas significam muito para mim. As palavras significam muito para mim. Então, se eu disser algo, cara, eu vou fazer de tudo para aquilo se cumprir. Sabe? É claro, eu não sou perfeito. Através dos anos eu sei que eu falhei, mas eu estou melhorando a cada dia. Para que as minhas palavras sejam palavras como as palavras de Deus. Nós podemos, pastor? Devemos falar palavras certas. E aí imagina, nós não vamos mais demorar na nossa confissão. Eu estou há 10 anos confessando isso. Não vai ser mais assim. Por que às vezes nós confessamos tantos anos alguma coisa? Porque nós não estamos acreditando naquilo. Agora, se treinarmos o nosso espírito, se treinarmos naquilo, nós vamos acreditar mais rápido naquelas coisas. Entende? Nós vamos ter confiança nas nossas palavras. Então, nós vamos estar tão equipados com aquilo que a nossa palavra sempre vai produzir vida. Sempre vai produzir isso. O resultado vai ser sempre positivo. Certo? Agora, é curioso que no mundo as pessoas estão aprendendo isso e dentro da igreja muitos ignoram. Eu não acredito nesse negócio de confissão. Eles falam abertamente, eles tentam explicar, não, porque não é certo a confissão, e eles tentam. E é engraçado que a palavra de Deus está tão cheia, tão repleta. Eu poderia falar 5 dias de mensagem de 1 hora sobre esse assunto direto, ou mais, muito mais, falando só sobre esse assunto, tirando os textos da Bíblia que fala a esse respeito. Que fala da importância da confissão, da palavra, e até por quê? Porque eu sou a pessoa que eu quero entender, mas peraí, por quê? Por que Jesus só falou uma vez para a árvore, uma vez para o mar, ele falou só uma vez para algumas coisas e aconteceu, e nós temos que ficar repetindo? É esse o ponto. Jesus acreditava no que ele falava. Esse é o ponto. Então ele não precisava ficar, árvore eu já te disse, árvore eu já te disse, árvore eu estou te dizendo. Calma, vai acontecer. A árvore, não, ele não precisava, ele acreditava no que ele disse. Então, ele falou, e você percebe na história, ele falou e foi embora. Olha como os discípulos estavam surpresos com o acontecimento da árvore, e ele estava surpreso do discípulo perguntar sobre a árvore. Ele disse, mas vocês não acreditam nisso? Vocês não têm fé? Então, para Jesus, aquilo era um caso resolvido quando ele falou. E os discípulos estão, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Ele disse, mas o que há de estranho nisso? É claro, eu falei ontem para ela se secaria mesmo. Então, Jesus acreditava. Agora, o outro ponto é que Jesus era um judeu. Como judeu, ele foi treinado igual o judeu. E o que o judeu é treinado? A Bíblia diz, em Deuteronômio, que os pais dos meninos, das crianças, eles têm que, até os 12 anos, fazer essa criança repetir o Pentateuco, a lei. Eles tinham que repetir, eles tinham que decorar aquilo, certo? Eles tinham que repetir, lembre-se, repetir. O judeu repete, fala. Eles tinham que decorar aquilo. E Jesus conhecia tanto a lei e os profetas, tanto aquilo que estava impregnado dentro dele. E ele não falava negativo. Ele não falava coisa errada e não enganava o coração dele. É o tipo de vida que nós temos que viver. Aí nós vamos falar só uma vez e aquilo vai acontecer.
Hoje, ainda nós estamos nesse lugar onde nós falamos, e às vezes nós falamos e não tenho certeza se vai acontecer, não. Você percebe que é muita diferença entre Jesus e nós nesse aspecto. Eu estou falando, mas eu não sei se vai acontecer. Jesus falava e ele sabia que ia acontecer. Entendeu? Ele não ficava repetindo porque ele já sabia que ia acontecer. Então, essa era a diferença. Então, a palavra, ela sempre vai funcionar. Ela é íntegra para funcionar. Acontece o seguinte, nós temos que saber se nós estamos acreditando na palavra de Deus. Nós temos que ter certeza se nós... Deixa eu falar para vocês, deixa eu mostrar para vocês alguns textos na Bíblia que falam sobre essa integridade. Mas antes eu quero ler João, eu não posso dar essa matéria sem ler esse texto de João 1:1. Nós vamos ler do 1 ao 4 e depois o 14, o versículo 14 também. Está escrito assim, ó, no princípio era o verbo. Esse verbo também é a palavra, certo? Então, no princípio era a palavra, o verbo. E a palavra, o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus, certo? Deixa eu falar isso para vocês. Às vezes, eu também pensava, e eu sei que muitas pessoas pensam, que havia um Jesus lá no céu andando. E que ele se sentou com o Espírito Santo e com Deus, e os três sentaram para conversar e vamos decidir o que nós vamos fazer. Deixa eu dizer isso para você, não havia um Jesus no céu. O nome Jesus foi dado na terra, lembra? O nome Jesus foi dado na terra. Então não havia um Jesus no céu. O que havia no céu era um verbo. Palavra. Entendeu? Esse Jesus, ele ganhou esse nome aqui. Yeshua, Yahvé, como nós falamos por causa das traduções, mas ele não tinha lá no céu esse nome e nem era essa pessoa andando como nós costumamos pensar. Quem está andando ali agora é Jesus. Não desse ponto de vista. Agora, do ponto de vista onde nós temos que entender que nossas palavras são espírito, ou é espírito e vida, aí sim, esse Jesus estava lá, certo? Como palavra, não como homem, né? Porque ele não era homem, mas ele era Deus, mas ele estava no princípio com Deus, certo? E como ele estava no princípio com Deus? Quando Deus disse haja, ele era o haja, ele era a palavra. É por isso que diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A questão é que a gente separa, a gente pensa de uma forma diferente, que as nossas palavras são meras palavras, para Deus não é assim. Palavras, para Deus, é espírito e é vida, ou são espírito e são vida. Para Deus é isso, para nós é, não, apenas falei. É por isso que a gente não se importa tanto com o que falamos, porque a gente apenas fala. A gente tem boca, fala. Só que as palavras deveriam ser escolhidas como as sementes preciosas. Nós deveríamos escolher as palavras como se estivesse escolhendo sementes preciosas. Quando a gente se importa com as palavras que falamos, nós não falamos qualquer coisa. Vocês estão comigo? Vocês estão gravando isso aqui? Estão gravando? Ok. Nós não podemos falar e achar que são meras palavras. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, certo? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem a palavra, sem ele, sem o Jesus, a pessoa. Não, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. É isso que você tem que entender. Sem a palavra, ou sem as palavras, nada do que foi feito se fez. O que isso significa e representa para você? Que sem as palavras, nada do que foi feito e será feito para você se fará. Vocês pegaram isso? Então, não, eu vou ficar aqui crendo e vai acontecer. Mas você está falando? Não, eu apenas estou crendo. Mas como que você está crendo e não está falando? A boca fala do que está cheio o coração. Quando eu estou crendo é no coração, não é? Quando eu falo, eu libero o poder para criar o que eu estou crendo. Então, sem ele, sem ela, no caso a palavra, sem ela, nada do que foi feito se fez. Se Deus estivesse olhando o caos, o Espírito Santo pairando, como a Bíblia diz, sobre a face do abismo, né? Ele estava pairando e Deus olhando aqui, ó. Imagina, a terceira pessoa não está aqui, ó. Quem é a terceira pessoa? A palavra. Então, sem a terceira pessoa, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Certo? Sem as palavras, nada do que foi feito se fez. Próximo. A vida
estava nele e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Nas palavras. Porque aqui está falando do verbo. Aqui não está falando de Deus, o Pai. Aqui está falando da palavra. Aqui está falando o quê? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quem era a vida? A palavra. A palavra. Temos que lembrar sempre. A palavra depois se tornou o Jesus que nós conhecemos. Mas antes era a palavra e a vida estava na palavra. E a vida que era a palavra estava nos homens. Era a luz dos homens. Certo? Versículo 14. Agora. E a palavra, que é o verbo, se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora sim ele é Jesus, né? Agora ele se tornou Jesus, mas antes não. Antes era a palavra. Agora essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês entendem isso? Vocês estão pegando aqui? Então, a palavra de Deus, que é Jesus, é uma palavra íntegra. Ele mandou a palavra, e a palavra veio e se fez carne. E passou a ser aquela pessoa andando na terra, né? Com corpo físico, corpo humano. Agora, ele era a palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Certo? Então, vamos dar mais uma olhada em algumas coisas. Em Isaías 55:8, Isaías 55:8. Aleluia. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. Olha isso aqui, do que ele está falando para ele chegar onde ele vai chegar. 10 de novo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, olha a comparação. Ele falou sobre, assim como as nuvens descem as águas, regam a terra, assim como. Ele está comparando. Assim também é as minhas palavras. Sempre a associação de palavra, semente, regar, colher, plantar, sempre ele fala, fazendo esta associação. Mas há algo poderoso aqui. Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus está enfatizando: se eu falei, vai se cumprir. Se eu falei, vai acontecer. Se eu falei, vai acontecer. Agora, isso às vezes pode não ser tão grande para nós se nós pensamos: Deus, mas quem está com problema sou eu aqui. Se o Senhor falar, vai acontecer, mas quem precisa sou eu. Então, o que nós temos que fazer? Pegar as palavras dele, colocar na nossa boca e no nosso coração e falar. Todas as vezes vai dar resultado, porque se as palavras dele sempre vai dar resultados, se eu pegar essas palavras e eu mesmo falar essas palavras, vai dar resultado. Se as minhas palavras, sem que eu use a palavra de Deus, já funciona, imagina se eu pego a palavra de Deus. Vocês entenderam? Se as minhas palavras por si só, seja para negativo ou positivo, ela já funciona, ela dá resultado. Se eu pegar as palavras de Deus, é isso que a Bíblia ensina, de a gente concordar com Deus. Como é concordar com Deus? É falar o que Deus fala. Eu concordo com Deus quando eu pego o que Deus falou e eu falo também. Aí eu concordo com ele. Meu Deus, se é poderoso o que eu falo, sem ser as palavras de Deus, imagina eu falando o que Deus falou. Meu Deus do céu. Então,
como que os homens devem fazer? Eles devem ler a palavra, aprender a palavra e repetir a palavra. Repetindo a palavra vai dar resultado para eles. Meu Deus, que extraordinário. Então, nós temos isso precioso para nós, precioso em nossas vidas, e nós temos que aproveitar isso. Nós temos que pegar isso e aproveitar. Veja comigo em Jeremias 1:12 agora. Jeremias 1:12. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 1:12. O que diz? Diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora, o versículo 11, eu estou lendo o 12, mas o versículo 11 diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira. Sempre ele faz uma associação sobre essas coisas da agricultura com as palavras. Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E você sabe o que é velar, né? Está diante de um caixão, um defunto, nós ficamos lá velando. Ele está dizendo: eu fico ali velando sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, as palavras que são as palavras de Deus, elas vão causar resultados mais rápidos na nossa vida quando nós passarmos a acreditar nas nossas próprias palavras. E a única forma, que é o que eu ensinei para vocês hoje, de você acreditar nas suas palavras, é corrigir o que você está falando. Se você está falando coisas negativas, mesmo que forem brincadeiras, o seu coração não entende isso. Então, é importante a gente corrigir essas coisas. É importante a gente falar. Eu não estou falando sobre... A gente não pode dar risada e brincar, gente. Não é isso. A gente não pode falar negativo. Você pode brincar e brincar com coisas positivas também. A gente não pode falar negativo. E aí, eu só brinquei. Tudo bem, você quer continuar falando negativo, fale. Porque algumas pessoas ficam bravas se a gente corrigir elas, né? Fica falando isso não. Não, já vem de novo esse religioso pentecostal dizer para mim aí que eu não posso falar negativo. E as pessoas não entendem do que nós estamos falando. Então, eu mesmo não fico falando isso para as pessoas. Já que elas não entendem, eu não vou jogar a palavra fora. Agora, se eu tiver uma oportunidade, como essa de hoje, ou como uma conversa entre dois, aí eu vou explicar: olha, não fale isso não, cara, porque isso vai causar resultado na sua vida. Agora, eu sei que as pessoas no meio das outras, elas não vão receber o que eu estou falando, porque elas estão falando negativo. Se eu corrigir elas vão chamar eu de careta, né? Mas, na verdade, se nós entendermos mesmo o poder das palavras e o que elas representam nessa terra, nós vamos cuidar das palavras. Nós vamos cuidar das palavras e vamos cuidar de prometer algo também. Por quê? Porque eu estou preocupado sobre quando eu orar, quando eu falar, quando eu declarar, para aquilo acontecer. E se eu estou pensando sobre isso, eu preciso ter confiança nas minhas palavras. E para eu ter confiança nas minhas palavras, eu tenho que ser aquela pessoa que falou, cumpre. Prometeu, faça. E a Bíblia fala sobre isso. Paulo diz: se você jurou, mesmo com dano próprio, faça. Mas eu vou ser prejudicado. Cara, você empenhou a sua palavra, seja prejudicado, mas faça. Você empenhou a sua palavra. Então, assim, você valoriza a sua palavra. Você valoriza o que você diz. E valorizar o que você diz não é importante para os outros, mas é principalmente importante para você mesmo. Sabe? Cumprir o que você diz é importante para os outros, sim. Claro que no final eles vão ser beneficiados porque você está cumprindo o que você prometeu e falou. Mas é mais importante ainda para você. Você convive com você sempre. Dependendo da idade que você tem, já tem muito tempo que você está falando coisas que não deveria estar falando.
Entende? Você já está falando por muito tempo algumas coisas, muito tempo você está prometendo, e aí a sua vida não tem resultado, e ninguém consegue te ajudar. Olha, eu vou te ensinar, você confessa, você faz isso, você faz aquilo. Porém, aí você pega e começa a confessar, só que depois você está falando negativo, só que depois você está prometendo não cumprindo, falando que vai fazer não faz. Entende? Então você fala e não faz, fala e não faz. É difícil acreditar nas suas palavras, é difícil para os outros, mas para você é mais ainda. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, para a gente acreditar nas nossas palavras, nós temos que valorizá-las. Deus valorizava, e por isso que ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo. Se eu falei, vai ser assim. Aconteça o que acontecer. Se eu falei, vai acontecer. Então, qual deve ser a nossa atitude? Essa atitude. Se eu falei, amigo, eu vou dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Porque eu não posso falar algo e não ser daquele jeito. Eu não posso falar algo e não cumprir aquilo. Eu não posso, simplesmente eu não posso. Então, se você tem esse compromisso com você, você começa a olhar a palavra de Deus de maneira diferente, encarar ela de maneira diferente. Vocês estão comigo? Estão recebendo isso? Amém? Então, mais um texto que é em Números 23, 19. Números 23, 19. O que está lá em Números 23, 19. Quer ver uma outra coisa que eu estou pensando? Hoje mesmo eu escrevi no grupo de ministros para que as pessoas, para dar aula, os professores, eles têm que dar no mínimo 50 minutos, no máximo 1 hora de aula, certo? Eu estou ensinando vocês e a minha cabeça fica pensando nisso que eu falei o tempo todo. Porque eu mesmo não posso sair fora daquilo que eu me comprometi, que eles devem fazer e que eu mesmo devo fazer. Então esse vai ser o último versículo que nós vamos ler agora, mas eu espero que vocês tenham pego isso aqui, sabe? Pego essa mensagem, tá bom? Pego e você pode trabalhar essa mensagem dentro de você, pensar a respeito dela, porque há muitos anos eu penso sobre as palavras e a confissão, e quanto mais você pensa sobre algo, mais Deus fala com você dali. Você fica pensando, isso é meditar. Meditar é pensar sobre aquilo e falar também sobre aquilo. Meditar é pensar e falar sobre aquilo. Então, você pensa sobre aquilo, você fala sobre aquilo, você pensa de novo e fala sobre aquilo. Então, aquilo produz algo em você. Então, Deus não é homem para que minta. Nós precisamos saber o seguinte, Deus não é homem, tá bom? Deus não é homem. Ele nem é o cara lá de cima e nem é o homem lá de cima, porque ele não é homem, tá bom? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Se ele falou, se Deus falou, vai acontecer, vai se cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Sabe, eu sempre penso a esse respeito. Se eu pegar a palavra de Deus, para mim, ela vai ter que se cumprir na minha vida. Porque Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Agora, eu falei sobre morte e vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu quero dar uma olhada nesse texto, porque são 2 versículos que eu acho que são muito interessantes. Está lá em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Eu ainda estou com tempo, ok? Provérbios 18, 21. Mas eu vou começar no versículo 20. Do versículo 20 e depois o 21. Lembre-se sempre, na maioria das vezes que a Bíblia fala do coração, na maioria das vezes ela não está se referindo ao órgão que bombeia sangue. Ela está falando do coração, que é o espírito humano, tá bom? Então, quando você vir na Bíblia, na palavra coração, lembre-se, não é o órgão, é o espírito humano. Então, aqui está escrito assim, ó, versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, do fruto da boca,
Do fruto da boca é sempre as palavras. O fruto da boca são as palavras, certo? Então o coração fica farto com o quê? Com o fruto da boca, certo? Do que produzem os lábios, ele fica satisfeito, certo? Certo? Então o versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. O que bem a utiliza, quer dizer que alguém pode utilizar mal. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Quer dizer que alguém pode utilizar mal o poder da língua, né? E como utiliza mal? Da maneira que eu acabei de explicar para vocês hoje, né? Falando negativo, falando... Sempre o que você fala negativo é contrário à palavra de Deus. Vamos lá, vamos pensar uma coisa. Os pais querem o melhor para os filhos, sempre, né? Sempre. Todos que são pais, pai e mãe, sabem, eles querem as melhores coisas para os filhos. Nunca quer os piores. No caso de Deus, a Bíblia diz, Jesus falando, que se vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagina o Pai do céu. Imagina ele. Quer dizer, Jesus colocou numa perspectiva assim, ó, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês. Vocês querem fazer isso. Deus é incomparável o que ele quer fazer para vocês. Isso tem que entrar em nós. Nós queremos fazer o melhor para os nossos filhos. Deus quer fazer o melhor para os filhos dele. Agora, veja, se ele quer fazer o melhor, ele espera que nós colhamos o melhor sempre. Então, quando ele fala sobre você falar as palavras certas, porque a morte e a vida estão no poder da língua, ele está com, eu vou usar esse termo, esse cuidado de você não sofrer nenhum dano porque você é filho dele. Agora, para isso, ele tem que ensinar para você os princípios que regem a vida, que regem tudo por aqui, para que possa funcionar de maneira correta para você, e você seguir os princípios e colher os benefícios. E a maior parte de tudo que a gente vive estão baseados nas palavras que falamos. Na verdade, tudo o que existe se fez, como eu li, por causa das palavras. E tudo o que está existindo na sua vida ainda está se fazendo por causa das suas palavras. Entende? Tudo que foi feito se fez por causa das palavras ou por causa do verbo, né? E tudo que existe na sua vida está existindo e vai existir por causa das suas palavras. A morte, olha o poder disso. A morte e a vida não está no poder do diabo e também não está no poder de Deus. Está no poder da língua. Olha como ele colocou a coisa. Que a morte e a vida não está no poder de Deus e nem do diabo, está no poder da língua. E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Amém? Foram abençoados?